O que você acha da PEC do fim da escala 6x1? Vou ter que recorrer aqui ao meu modo intelectual, o modo nerd, siga Notprint, o modo palhaço, para falar dos palhaços lá de Brasília, então vamos lá. Bom, pessoal, entendo um pouco, não entendo muito, tá? De PEC, de PL, eu levantei a bandeira do direito de reparar, então eu estudei um pouco sobre projeto de lei, PEC também. PEC é um... Vocês sabem o que é PEC, primeiro de tudo? O que é uma PEC? Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes, da Notprint Assistência Técnica. Vocês já estão vendo no título, perguntas e respostas. Rogério, aonde eu mando as minhas perguntas para ser respondido no próximo vídeo? Neste vídeo, aqui nos comentários. Deixe então, nesses comentários, a sua dúvida, que no próximo vídeo eu vou selecionar as melhores, as mais interessantes e eu respondo. Mas não vem só daqui, vem lá do Instagram. Então, para você que não me segue, procurem lá, @notprintassistência. Lá a gente tem um contato mais próximo, com vídeos diários, respondendo nos stories. E essas caixinhas de perguntas que eu abro por lá também, às vezes não dá para responder algumas perguntas que merecem mais tempo. 60 segundos é muito pouco para algumas coisas. Então, também vem perguntas de lá, desses dois lugares. Vocês podem enviar suas perguntas e eu estarei respondendo. Muitas vezes eu não gravo, mas eu respondo por texto lá no direct, respondo aqui nos comentários, então fique à vontade, mas também se não der para responder todo mundo, me entendam, pessoal, às vezes é corrido, não consigo, mas eu me esforço ao máximo para responder todo mundo. Então, sem mais delongas, você que está chegando agora, não sabe o que é a Notprint? Notprint é uma assistência técnica especializada em reparo de MacBooks e notebooks. E recebemos equipamento do Brasil inteiro, todos os dias. Então, se você precisa de reparo, na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como trabalhamos. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Já vamos começar aqui com uma ótima pergunta, que é do nosso futuro aí de reparação. Qual a sua previsão de futuro para reparação de Mac com a Apple codificando 6? Cara, isso é uma verdade, é um fato e é um presente. Isso aí antes era alguns anos, não tão distante, estamos falando de 2018, 2017, 2019... meados dessa época, a gente ficava já imaginando o que poderia se tornar os MacBooks, né? Tratando de MacBooks, com essa codificação, amarrando, casando componentes com a placa, e aí a gente ficava imaginando se isso poderia chegar nos MacBooks. E está chegando. Mas para além da codificação, somente a unificação desses componentes já é um grande avanço tecnológico. Tem os motivos, por exemplo, o Apple Silicon, né? Então pegou processador, memória RAM, chip T2, o próprio processador, a placa de vídeo, jogou tudo dentro de um único componente. Na prática e na teoria, é justificável pelo fato do que a memória já está ali dentro do SoC, a comunicação já é interna. Então, a conexão deles estão ali, em uma coisa só. De fato, isso é inovador, né? E aí, com isso, o que acontece? Uma melhora significativa de desempenho, economia de energia, entre outros fatores que eu poderia ficar citando aqui sobre o benefício para o usuário. Agora, se a gente leva para o técnico, o problema é que unificou tudo isso daí. Antes, queimava, por exemplo, uma memória RAM, a gente poderia substituir um chip. E aí, eu vou explicando as coisas, mas quando a gente vai entrando em alguns termos, é bom a gente deixar claro também. Aí a gente substituía o chip da memória RAM. Rogério, o chip da memória RAM é vendido novo? Você consegue um chip de memória RAM? Não.
Até consegue um chip de memória RAM, mas é complicado, não é bem simples assim. O fato é, você tem que pegar um chip doador de uma placa, tá? Então beleza, queimava um chip da memória RAM, a gente substituía, show de bola. Agora, o chip da memória RAM, eu tô dando exemplo do chip da memória RAM, mas pode ser o T2, pode ser PCH, pode ser o chip de vídeo. Agora tá tudo ali, no único componente. Queimou, tem que trocar o SOC. Ah, Rogério, então por que não troca o SOC, não troca tudo o processador? Por quê? Porque não é vendido separadamente. Esse componente não é vendido separadamente, está unificado na placa, e essa é a grande questão. Ah, então pega de sucata. Vamos pegar de sucata. O que está ali dentro? O T2. Se está ali dentro o T2, aquele processador M1, M2, M3, provavelmente está casado com o ID Apple do último dono daquele equipamento que vendeu para descarte, que a placa deu defeito em algum outro setor, e aí ele está descartando a placa porque comprou outra placa. Enfim, da onde veio essa placa? Muito, muito raro o ID Apple está desvinculado. E aí não compensa você tirar um processador e colocar outra placa. Eu mesmo não faço isso porque a gente não tem um processador desbloqueado e não vendem. Não vendem novo e nem usado tá tendo para esse tipo de coisa. Então, por esse lado, a gente fica um pouco preocupado. Mas, por outro lado, a gente tem todo o resto da placa que continua sendo eletrônica. Continua resistor sendo resistor, capacitor sendo capacitor, PMIC sendo PMIC. Então, todos esses controladores, componentes, resistores, eles continuam sendo eletrônica e eles falham. Eventualmente, eles falham. Falha por uma própria falha do componente, que por um acaso veio com um defeito de fábrica, ou simplesmente falhou por N motivos, ou por algum dano físico, seja uma queda do MacBook, seja um dano por líquido, e aí com isso causa um defeito. O uso de uma fonte ruim, um carregador ruim, vai queimar, vai dar defeito e a gente vai reparar. Então, voltando à pergunta, depois da gente dar toda essa introdução, eu acredito que ainda a gente tenha um grande tempo. Na verdade, não vai acabar. Eletrônica vai continuar sendo eletrônica. A única coisa é que os componentes podem ficar menores. Não vejo um resistor diminuindo mais ainda. Até pode, mas não tem motivo. Porque ainda tem espaço para os resistores do tamanho que estão, capacitores. Então, esses componentes irão falhar. E a gente vai estar pronto ali para fazer o reparo. As únicas coisas que podem dificultar é essa questão do processador estar unificado. Aí, de repente, o processador casa com o display, que já está acontecendo isso, já tem isso. E aí você tem que tirar o SEI de um display para passar para outro. Mas aí a gente está falando de um reparo de display. Não está falando de reparo de placa. Para reparo de placa, a gente continua tendo demanda, continua tendo serviço e fazendo reparo todos os dias, em M1, M2 e M3. Agora só é M4, mas pelo visto continua a mesma arquitetura. Fechou? Próxima pergunta. Cara, tem umas 3 perguntas que praticamente é a mesma. Vamos lá. Como foi o seu início? Como aprendeu a ficar nesse nível? Quero começar nessa área. Também faço engenharia da computação. Tem mais uma aqui, ó. Quero me especializar em reparo de placa. Quando você iniciou, tinha muitos problemas, dificuldades? Então essas 3 perguntas aí vai ser respondida numa única resposta, certo? Vamos lá pro meu início. Estamos falando então de quê? Início da Noteprint ou início do Rogério técnico? Vamos falar do Rogério Fernandes técnico, que começa lá com seus 2000, estamos falando, estava com meus 15 anos, 15 anos, tá? Eu já gostava muito de desmontar meus carrinhos, como a maioria dos moleques aí, dos anos 90, eu sou de 89, estou com 35 anos. Então a maioria dos moleques aí, na minha época, gostava de montar carrinho, brincar na rua, bolinha de gude, taco, enfim. Todas essas brincadeiras que existiam, né? Hoje já não, acho que não tem mais, pelo menos aqui não tá tendo mais. E aí eu gostava muito. Aí a gente pula lá para os meus 15 anos, por influência do meu irmão. Ele gostava muito de informática, gosta ainda, ele trabalha com isso hoje. Só que ele mais na parte de software, né? E redes.
Já eu na parte de hardware, mas tinha essa influência aí do meu irmão, então eu fui para uma escola de informática. E aí eu comecei ali fazendo um curso de informática, depois eu comecei a fazer um curso de manutenção. E depois que eu fiz esse curso de manutenção de computadores, eu peguei e comecei a fazer um estágio nessa empresa, com meus 15 anos. Quando eu fiz meus 16 anos, eu me registrei nessa empresa, fui registrado como técnico, né, auxiliar técnico ali, meio período. Então, fazia o colégio de tarde, de manhã eu fazia o colégio, e de tarde ia para a empresa para trabalhar como técnico ali, um auxiliar técnico, fazia montagem de computadores, fazia reparo, formatação, encontrava um problema ali do computador que não ligava, comecei a substituir um capacitor ou outro estufado, daquelas placas Soio, dava muito problema em capacitor, então comecei ali, e aí começando a mexer com essa parte de ferro de solda, a solda em si, aquilo ali me foi apaixonando. E aí surgiu a oportunidade, com meus 16, 17 anos, fazer o curso técnico em eletrônica, no Centro Paula Souza, que é aqui no estado de São Paulo, sabe? E na cidade de Mococa, estou em São José do Rio Pardo, então na cidade de Mococa tinha o Centro Paula Souza na época, e ainda tem, que é uma escola muito reconhecida na parte de eletrônica, eletrotécnica. O nome da escola era Eletro, ainda é Eletro, né, mas faz parte do Centro Paula Souza. E aí então passei no vestibulinho e fui cursar o técnico. Então de manhã eu estudava no colégio ainda, estava no segundo colégio, segundo, terceiro. De tarde trabalhava como auxiliar técnico e à tardezinha, 6 horas, pegava uma van, ia para outra cidade e ficava até 11 horas da noite. Voltava para minha cidade e a rotina era essa. Mas aí foi aí que eu fui me apaixonando e aonde eu aprendi eletrônica. Então eu aprendi eletrônica no Centro Paula Souza, uma escola técnica. E foi ali que eu me apaixonei pela eletrônica. Fiz vários projetinhos, fiz o PCB, fiz a corrosão do cobre, fiz o desenho do circuito, fiz vários circuitos. E acabei, nossa, eletrônica é minha paixão, né? Então começou daí, essa minha paixão por eletrônica. Não vou dar todos os detalhes, senão a gente vai ficar um vídeo contando só a minha história. Então começou daí a parte de eletrônica. Depois, aí eu já me formei em técnico eletrônico, formei no curso do ensino médio, e aí fui para a faculdade. Eu fui fazer engenharia da computação, porque eu tinha na cabeça, eu não gostava de programação, e ainda não gosto. Mas eu tinha na cabeça que eu queria fazer algo, eu queria fazer um robô que envolvia software e hardware. Mas eu queria fazer o hardware, eu queria fazer eletrônico do trem. E alguém ia fazer a parte da programação. E para mim eu queria fazer engenharia eletrônica, mas não tinha aqui e eu não queria sair de São José do Rio Pardo. Tem esse pequeno detalhe. Então tinha a faculdade de engenharia da computação na cidade de São João da Boa Vista, longe daqui de novo. E aí, trabalhando já numa outra empresa da cidade, já como auxiliar técnico também, só que agora o período integral. Fazendo o quê? Manutenção de impressoras, computadores. E aí aparece uma oportunidade. Comecei a entrar muito notebook. Aí a gente já está falando na época 2008, 2009. Estamos falando de 2009. Um ano antes de eu abrir a Notprint. Tava aquele boom de quê? DV1000, DV2000, que tava dando muito problema de BGA, os Acer. Então tava dando muito problema de BGA. Tava entrando esses notebooks. E ninguém mexia nesses notebooks, nem desmontava. Só que eu sabia eletrônica. E eu já arrumava a placa-mãe de PC, desktop. Claro, coisas mais simples, uma troca de capacitor, algo em curto, coisas assim. Só que aí eu queria mexer com o notebook. Falei, não, vamos desmontar. Comecei a desmontar, comecei a fazer os primeiros reparos. Alguns era jack, outros era curto de MOSFET já, curto de capacitor. Coisas nesse nível eu já comecei a fazer reparo. Tinha o fórum... Não era o Fórum Now, era um outro antes do Fórum Now, tá? Aí já tinha muita gente trocando ideia, então pesquisando muito nos fóruns no Brasil, fórum da gringa, e aí trocando ideia. Só que o vírus do momento, a pandemia de eletrônica, era os DV1000, tava tudo dando problema de BGA. E aí o pessoal fazia o reflow e voltava a funcionar. E era muitos, só que reflow não era o certo, e não é o certo até hoje. Tinha que fazer o rebalem, só que não tinha a marca de rebalem na empresa lá. E aí eu falei,
E aí não quiseram investir nisso, enfim. É uma história que eu não preciso nem entrar em detalhe. Mas abriu uma oportunidade. Aqui não tinha, na região não tinha, e no Brasil tinha muito pouco. Tava começando ali, essa parte de reparo mais avançado. Aí eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade, eu acho que eu vou abraçar. Aí, para não estender tanto, mas já me estendendo, eu tinha duas opções na minha vida. Ou eu abria Notprint, assistência técnica, ou ia para uma indústria, uma multinacional aqui na cidade, que é a Nestlé. Eu já tinha experimentado o uniforme e começava na outra semana a trabalhar na Nestlé. Só que eu tava naquela indecisão. Vou para trabalhar de funcionário, abro a Nestlé. Já tinha pedido conta da empresa, tava ali. Abro Notprint, Nestlé, Notprint, Nestlé, Notprint, Nestlé. E aí eu desisti. Já tinha experimentado o uniforme, tava lá para assinar já o contrato. Agradeci todo mundo, tchau, vou abrir Notprint. E aí assim foi. Em 2010, abro a Notprint com essa oportunidade que eu vi de mercado. Aí como que eu abri a Notprint? Eu abri a Notprint do jeito certo. Como que é do jeito certo? Na minha cabeça, tá, pessoal? Não tem certo ou errado nesse quesito. Mas na minha cabeça o certo era fazer certinho as coisas. E o certinho as coisas pra mim era alugar um ponto, abrir uma empresa, pagar todos os impostos, tudo como manda a lei. Vou arriscar. Se for para fazer, eu vou fazer do jeito que tem que ser. Se tiver que dar errado, eu vou perder o quê? Eu tinha meus 20 anos, morava ainda com meus pais, tinha um recurso que eu tinha guardado enquanto eu trabalhei, já tinha meu carro, eu tinha feito consórcio, então sempre muito pé no chão quanto a isso. E aí, o que eu tinha? Eu tinha 5 mil reais. 5 mil reais na época, em 2010. Era tudo que eu tinha, acho que, guardado na época. Devia ter um pouquinho, não passava de 6 mil reais. Mas eu peguei 5 mil reais, comprei todas as ferramentas para aquele começo. Incluindo uma máquina de BGA, uma IRDA T870, que era de infravermelho. Por um momento era o que tinha. Então, com essa máquina de BGA e a Notprint, montei, aluguei um ponto, arrisquei, abri o CNPJ, tudo. Então vamos encarar. Abri assistência técnica e aí sim, comecei. Aí é Notprint, porque é Notprint de notebook, print de impressora. Arrumava impressoras. Então lá no começo, eu recebi impressoras e notebooks. E assim foi indo. E arrumava computadores também. Arrumava um pouco de tudo para poder ter demanda, porque eu estou numa cidade de 55 mil habitantes. E assim foi indo. Foi chegando os primeiros notebooks, as impressoras e aí muita dificuldade. Dificuldade em quê? Em aprender a aperfeiçoar, porque eram muitos modelos que estavam chegando. Muitos eram BGA, ótimo, isso ajudou muito, eu fiz muito rebalho em BGA, e isso daí ajudou a alavancar a empresa, a crescer. Mas depois, com o passar do tempo, foi diminuindo os BGA, foi aparecendo defeitos diferentes, e a gente tinha que ir estudando, tinha que procurar esquema elétrico, tinha que entender o esquema elétrico. O fórum ajudou muito nessa questão, e a gente foi aperfeiçoando. Esse é o começo da Notprint, tá? Tem uma história um pouco mais completa já no canal. Tem outro vídeo que eu já gravei contando a história da Notprint, logo vai ao ar, mais completo, com todos os detalhes. Então a dificuldade no começo, para mim, foi o conhecimento, tá? Apesar que a base da eletrônica me fundamentou muito. Se eu não tivesse a eletrônica, com certeza eu teria que ter ralado mais, isso é com certeza. E agora, talvez, se eu não tivesse me apaixonado pela eletrônica, talvez eu teria desistido. Agora, se eu tivesse apaixonado, não tivesse curso técnico, eu iria buscar me aperfeiçoar, né? Não dá para saber o que aconteceria. Mas o fato é que o curso técnico de eletrônica foi uma base muito forte e que fez eu progredir muito, tá? E aí o meu desafio era o seguinte, sempre foi demanda. Eu estou numa cidade de 55 mil habitantes e não tinha demanda. O que eu fiz para conseguir demanda? Eu queria arrumar notebook, nem era por conta de ganhar. Claro, a gente não trabalha de graça, não é só por hobby, não é só por prazer, não é porque nós é tarado por placa. A gente também trabalha por causa de dinheiro. É assim que se vive. Nós estamos num mundo capitalista, num país capitalista. Só que eu não tinha demanda.
Só que eu queria arrumar notebook, eu podia arrumar computadores, vender computadores, podia vender acessórios e fazer um faturamento talvez até maior do que reparos? Poderia, mas eu queria arrumar a placa de notebook. Só que não tinha demanda. O que eu fiz para conseguir essa demanda? Eu comecei a passar nas assistências técnicas da região. Olá, muito prazer, meu nome é Rogério, eu faço reparo em notebook, tenho uma assistência técnica lá em São José do Rio Pardo, faço parceria com outras assistências técnicas. Toda semana estarei aqui na porta do senhor coletando notebooks para reparo. Levo, faço orçamento sem compromisso, aprovou, faço reparo, na outra semana te trago o notebook. Te interessa? E te faço um boleto para 30 dias. Fechou, vamos embora. E aí sim foi. Uma cidade, 2 cidades, 3 cidades, 4 cidades, 7 cidades, 12 cidades. Cheguei a atender 12, 13 cidades, cheguei a atender da região. E eu que ia no começo, de porta em porta. E aí eu comecei a aumentar essa demanda para ter o quê? Notebook para arrumar a placa. E aí assim foi indo. E deu certo. Deu certo, a gente, nossa, foi muitos anos assim. Mais detalhes na minha história. E aí, essa era uma das dificuldades maiores. A outra dificuldade sempre foi a parte de se aprimorar, entender esquema elétrico, entender como que funciona o circuito, por que esse notebook tem tensão aqui, mas não tem aqui, você aperta para ligar, não liga. Aí você vai no esquema elétrico, mas aqui ó, tem a tensão da memória, não tem tensão do processador, quem que vem primeiro, por que não tem essa? Essas eram sempre dúvidas que surgiam na minha cabeça e eu ficava brigando para entender por quê. E aí existia um negócio tal de sequência de start. Aí sempre fui entender essa sequência de start. E aí, então até entender, formalizar tudo, que tem uma sequência. Se não tiver isso, não tem isso. Se tiver isso, pode ser que isso não está no ponto. Então são várias etapas e essas coisas demorou anos para entrar na cabeça e fazer sentido. E a gente conseguir evoluir nos reparos, principalmente nesses reparos que às vezes a gente pega a placa, liga, falta alguma tensão, ou liga, não tem vídeo, coisas nesse tipo, né? Quando a placa não ligava, era um curto, essas coisas a gente sempre desenrolou. E aí sempre foi isso, então sempre buscando aperfeiçoar, estudar para a gente poder conseguir desenrolar o quanto mais placas com defeito complexo, né? E eu vejo, hoje, o que acontece? Vamos lá, sendo bem sincero com vocês aqui. Hoje eu tenho essa consciência do que eu vou falar, mas foi isso que me capacitou chegar onde eu cheguei. Vocês vão entender. Às vezes, eu ficava o dia inteiro numa placa, num notebook, de teimoso. Médio, não vai. Médio, não vai. Estuda esquema elétrico, bate a cabeça do esquema elétrico. Tá, não vai. Cansava, punha de lado, pegava outro, para agilizar o serviço. Arrumava, embora. Arrumava, tchau, embora. E a máquina ali do lado. Volta a máquina ali, pá. E nada. Às vezes ficava 3 dias, né? Não seguidos. Mas 3 dias com aquela máquina eu não ia. Financeiramente e na logística, isso é inviável. E realmente é inviável. Na época eu tinha essa consciência, até tinha, mas, sabe, passava de lado. E a gente insistia. Por quê? Porque é muito mais viável a gente deixar de lado e pegar uma outra máquina que vai te render mais, faturar, a fila vai andar, o cliente não vai ficar bravo, os que já estão ali esperando. Vai! Só que tinha um negócio meu que era teimosia e vontade de aprender. Então, essas máquinas que eram mais complexas, foi o que me moldou, que me esculpiu. Porque eu pegava essas máquinas e ficava o quê? Estudando. Por que eu não ligo? Porque tem essa tensão, mas não vai. Tem isso, não vai. Daí algumas eu conseguia arrumar em 2 dias, 1 dia. E tinha umas que não. Mas essas que não, a gente evoluía. Às vezes não tinha uma tensão aqui, não tinha outra tensão ali. Ia aparecendo. Chegava até a ligar, às vezes não dava vídeo. E a gente foi evoluindo. A gente não conseguia arrumar tudo. Até hoje não arruma tudo. Mas essas máquinas, essas placas que dava muito trabalho, que deveria ser o quê? Sem reparo, meu amigo. Compra outra placa, compra outro notebook. Eu insistia. Então isso me moldou muito no que eu sou hoje, né? Então assim, por um lado, não é viável?
por outro lado, eu aprendi muito, estudei muito e foi melhorando o meu conhecimento. Então tinha essa parte de dificuldade de demanda e conhecimento. Vamos pular mais um pouco? Chega um momento que eu quero arrumar MacBook. Por quê? Porque eu estava já cansado de rodar tanta região e fazer um serviço para outras assistências técnicas, que às vezes eu cobrava R$200 para arrumar um notebook, que na época custava lá, sei lá, os seus 3, 4 mil reais. Cobrava R$200. A assistência cobrava 800, 900. E eu ganhava 200. É mais ou menos esses números, não é exatamente, mas a proporção era mais ou menos isso. Aí eu fui cansando disso, sabe? E aí, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o pessoal falava, Rogério, você tem que sair de São José do Rio Pardo. Enquanto você continuar nessa cidadezinha pequena, ninguém tem MacBook aí. Você não vai arrumar MacBook. Quase notebook você não tem, você tem que rodar a cidade. Outras cidades. Você vai ter que ir para uma São Paulo, você vai ter que ir para Campinas, Ribeirão Preto, você vai ter que ir para uma cidade maior. Mas eu não queria sair de São José do Rio Pardo, eu queria ficar aqui no interior, tranquilo aqui. E aí, eu gostava de foto, ainda gosto de foto. Não tanto quanto antes, mas eu gosto de foto. Eu tenho essa câmera aqui, ó. Não vai pegar, mas é uma Nikon. É a câmera superior que eu faço as gravações. Uma DSLR, uma D3300, tá? Isso, uma D3300. E aí essa câmera foi até que eu fui pra lua de mel na época. E aí tinha essa câmera aí. Falei, cara, eu vou gravar vídeo pro YouTube. Aí, vou gravar. Aí fui. Aí eu falei, sabe por quê? Sabe o que eu vou fazer no YouTube? E aqui, ó, a gente já vai estar respondendo uma outra pergunta muito interessante que eu li aqui. Ó. O que você faz para conseguir demanda na internet? O que você vai... isso. Tá, aí. Aí o que eu fiz? Cara, eu vou pro YouTube. Eu vou gravar vídeo pro YouTube. Na época tinha outros canais de reparo de notebook já fazendo sucesso. Tinha canais de oficina mecânica. Tinha canais de tudo. Ainda tem, né? Mas na época lá, em 2016, 2017, tinha esses canais. E eu tinha o conhecimento. E eu via outros canais falando coisas que às vezes não era embasado tecnicamente. Tinha um erro ou outro, mas não fosse, nossa, que errado. Mas assim, eu sei que se eu falasse o certo, era o certo, né? Da parte da eletrônica. E ainda assim tava fazendo sucesso outros canais aí. Eu falei, cara, você falando errado fazendo sucesso. Se falar certo, vai dar certo. Vamos tentar. Só que eu era muito tímido. Peguei a câmera, me tranquei na sala. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes. Falava devagar, pausado, pensando no que eu ia falar, com medo de errar, com muita timidez, vergonha dos funcionários. Mas foi, cara. Foi do jeito que deu, do jeito que tinha que ser, por necessidade. Aí sabe qual que foi a técnica? A técnica foi, sabe qual é? Eu vou me gravar no YouTube, no vídeo, como se eu estivesse falando com o parceiro da assistência técnica da cidade vizinha. Olá, tudo bem? Aqui é o Rogério. Eu tenho assistência técnica, eu faço reparo de notebook, sou especializado, eu faço uma terceirização. Falei, cara, é isso. Então vou me apresentar como se eu estivesse vendendo meu serviço para um parceiro, uma outra assistência técnica. Só que eu vou fazer isso com a câmera e, quiçá, eu posso atingir o Brasil inteiro. E foi com esse pensamento. E comecei, foi o começo. O primeiro vídeo foi ruim? Foi ruim. Mas foi o que proporcionou. Eu fiz uma ação e tive uma reação. A reação foi pessoas verem um vídeo e querer enviar equipamento para mim. Era um Dell. Cara, eu vi teu vídeo e quero mandar um Dell. Era um tenente lá de Roraima. Se eu não me engano, é. E aí ele mandou o primeiro equipamento. E aí eu peguei e falei, cara, isso dá certo. Eu plantei uma semente e colhi um fruto. Isso dá certo, vou investir nisso. Eu comecei a gravar mais vídeos nessa mesma didática. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes. Vocês procuram aqui no YouTube meus vídeos lá do começo. Vai ser nessa pegada aí. Dá vergonha? Dá vergonha.
alheia, né? Mas eu tenho orgulho da minha história. Comecei, então vocês que estão pedindo dica de como aumentar a sua demanda, um dos caminhos é esse, YouTube. Fazer o que eu estou fazendo aqui. Claro que não, talvez não, eu ainda tenho muito que melhorar, aprender, mas hoje eu estou muito mais solto, falo mais tranquilo com vocês, às vezes eu erro e vai errado mesmo. E antes eu errava, eu cortava a edição e tinha que corrigir o que eu falei errado. Hoje não, a gente se solta e vai, sabe? Então essa é a minha dica para vocês. Uma das dicas que a gente pode dar, ensinamento aí para poder conseguir atingir clientes do Brasil todo. Uma coisa é o YouTube, né? Então a minha dificuldade foi essa. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu acho que dá para resumir bem aí essas 4, acho que perguntas que teve das minhas dificuldades e que eu faço para conseguir demanda. Deve ter estourado o vídeo já o tempo, mas vamos para a próxima. Tempo de mais uma pergunta? Vamos lá. O que você acha da PEC do fim da escala 6x1? Vou ter que recorrer aqui ao meu modo intelectual, o modo nerd, siga Noteprint, o modo palhaço, para falar dos palhaços lá de Brasília, então vamos lá. Bom, pessoal, entendo um pouco, não entendo muito, tá? De PEC, de PL, eu levantei a bandeira do direito de reparar, então eu estudei um pouco sobre o projeto de lei, PEC também. PEC é um... Vocês sabem o que é PEC, primeiro de tudo? O que é uma PEC? É um projeto de emenda à Constituição, tá? Então ele vai alterar a Constituição. Já o PL é um projeto de lei. A PEC precisa de assinaturas de outros deputados. Então o que gera na PEC? Gera um debate, gera um marketing, pedindo para outros colegas assinarem essa PEC para poder ter a quantidade de assinaturas mínimas, para aí sim ir para a comissão, enfim, gerar o debate, depois aprovado, Senado, o presidente sanciona, tem tudo isso. Já a PL não precisa das assinaturas, só apresenta um projeto de lei, vai para a comissão, e aí vai para votação e vai. Depois vai para o Senado, volta para a Câmara, vai para o presidente sanciona. É assim. Então, o que essa PEC quer fazer é alterar a Constituição. Mas antes de mais nada, Rogério, aí qual que é a tua opinião? Minha opinião pessoal mesmo, nossa, um mega empresário de assistência técnica, com 7, 8 colaboradores, aqui, funcionários, a maioria do Brasil é assim, cara. A maioria das empresas no Brasil é movida por pequenas empresas como a minha. Eu, particularmente, eu acredito que uma escala de trabalho, a Noteprint é assim, trabalha de segunda a sexta, então 5x2. Trabalha 5 dias, folga 2 dias, eu acho que é algo saudável, funciona muito bem pra gente. Tem outras empresas que trabalham 6x1. Aí cabe aí, enfim, é a opção das empresas, né? Mas, enfim, essa é a minha opinião. 5x2, eu acho que é bem justo. Trabalha durante a semana, segunda a sexta, e folga 2 dias. Tá? Então essa é a opinião minha, do Rogério, que tem uma pequena empresa, interior do estado de São Paulo, e funciona assim. Tem funcionado muito bem assim, não vejo mudança. Essa é a minha opinião. Agora, você sabe o que o projeto de lei está pedindo? O projeto de lei está pedindo para mudar para 4 dias. 4 dias e 3 de descanso. Beleza. Vamos ler o projeto de lei. Estamos aí. Projeto de lei. Projeto de lei não, a PEC. Proposta e emenda à Constituição. Tá aqui, ó. Senhora Érica Hilton. Certo. Artigo 7. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Ou seja, 8 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Não superior a 8 horas diárias, certo? Vezes 4. 8 vezes 4, 32. E como que ela coloca aqui? 36 horas. Já começa aí. Tá errado. Já tá errado aqui. Então, se ela queria definir que o máximo é 8 horas e trabalhar 4 dias a semana e
teria um total de 32, não 36. Já tem um erro primário aqui nessa PEC. Começa por aí. E aí, para fazer essa alteração, que é diminuir a quantidade de horas, não precisaria de uma PEC. Bastaria um projeto de lei. Isso daqui é mais para quê? Sabe para que é isso? É uma cortina de fumaça. O Brasil está com tantos problemas. E aí eles geram uma discussão que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Porque começa pelo própria PEC, que é uma porcaria. A PEC não tem base. Então, sabe qual que é a minha opinião? Não vai dar em nada. Isso aí é só uma cortina de fumaça para o resto dos problemas que tem no Brasil. E sabe o que nós temos que fazer? Continuar trabalhando. Não tem opção. Seguimos trabalhando, enquanto os palhaços de Brasília trabalham 2 por resto da semana. Trabalha 2 dias e é isso. E nós ficamos aqui trabalhando para pagar a conta do Brasil. É isso. Tem muito o que falar sobre isso. Minha bandeira que eu levantei sobre o direito de reparar era um PL. E, cara, o que eu passei com esse negócio de liga para deputado, manda e-mail, aí só um deputado respondeu. Era época de eleição, o cara cagou para PL. E aí agora os caras estão discutindo uma PEC que não tem base, fundamento nenhum, tá mal redigida, que não vai virar nada. Se fosse algo sério, discutir, diminuir para 5, para 2, eu acho que seria interessante, mas não é isso. Isso daí é só para quê? Cortina de fumaça. Seguimos. Próxima pergunta. Ó, vamos aqui, ó, por umas, acho que tem 2 perguntas assim, ó. Para fazer reparo em MacBook, tem que comprar a estação de retrabalho BGA logo no início? Obrigado. Tamo junto. Quais equipamentos você acha necessário para iniciar uma assistência técnica? Ó, então vamos falar de ferramentas. Hoje, em 2024, o que você precisa, aí dando foco em MacBook, foi a pergunta do nosso colega. O que você precisa hoje? Temos aqui. Deixa eu ver até onde eu consigo ir sem me perder. Temos aqui o nosso ultrassom. É obrigatório? Não. Máquina de BGA? É obrigatório? Não. Forno de secagem é obrigatório? Não. Isso aqui é um separador de telas? Não. Óculos do Nerd? Do Zeckintosh? Também não. Para mim é. Outra máquina de BGA. Nada disso aqui é obrigatório para começar. Então, Rogério, o que é obrigatório para a gente começar em assistência técnica? Olha, para fazer reparo de MacBook, não vou dizer que é obrigatório. Você pode até começar com aquela lupa, principalmente de óculos, ou aquela de mão. Você vai penar bastante, tá? Sendo bem sincero. Vai ser difícil, mas não impossível. Por quê? Porque eu comecei com essas lupas também de cabeça. Aquela de relojoeiro. E aí eu conseguia fazer os reparos bem próximo ali. Era uma dificuldade muito grande, mas não tinha condições lá no começo para comprar um microscópio. Então eu fazia os reparos assim. Mas, se você tiver condições de comprar um microscópio, hoje barateou muito, tá? Não é tão barato ainda, mas perto do que já custou, custou muito mais caro, tá? E hoje tem um mercado aí também, o pessoal vendendo usado. Então, se você conseguir, é bom ter um microscópio para você conseguir fazer um reparo com precisão. Porque tem algumas coisas que se você não conseguir enxergar, você não consegue fazer o reparo, tá? Não é aí nem é questão nem de não ser preciso, é de não conseguir, tá? Então assim, primeiro microscópio. Depois, uma estação de ferro, um ferro de solda. Vou pegar o meu celular e vou fazer uma junção aqui do que eu tô falando com a minha bancada. Tem review aqui da minha bancada, mas aqui é mais para ilustrar para vocês. Então, o que eu tenho aqui, ó? Temos aqui o meu ferro de solda. Eu utilizo
essa daqui, que agora até esqueci o modelo. Ó, e a Aishun, é da Aishun, eu não vou lembrar o modelo, gente. Mas é da Aishun, ela é dupla. Vamos ver aqui atrás. Ó, tá aqui, ó. Aishun T420D. Ela é dupla, ela tem... Você consegue ligar os ferros de solda. O 210, o C210. Foca. Ó, C210. O 245. 245. E o 110, é isso? É o 110. 115, C115. Que é o menorzinho. Ó, ó o tamanhozinho disso. Pra gente fazer os reparos mais precisos, os componentes bem pequenininhos. Tem essas duas. Precisa ter as duas? Não. Mas você precisa ter uma ponta bem pequena, que é a C115, e tem que ter uma maior, 245. Não precisa ser essa, mas você tem que ter uma estação que tenha esses dois ferros aí para ter essas pontinhas, para ser bem precisa. Depois, temos aqui nossa estação de uma fonte assimétrica, né? Uma estação daqui da fonte assimétrica, 30 volts, 5 ampere. Certo? Pode ser qualquer marca que tenha aí uma tensão em corrente boa. Isso é obrigatório. Uma fonte assimétrica, ferro de solda, microscópio, se puder, e uma estação de retrabalho. A estação de retrabalho também é obrigatória. Certo? Fora isso, o que mais que precisa ter? O multímetro. Aí eu tenho aqui, ó. Eu não vou fazer um review de tudo que eu tenho, só exemplificando para vocês verem. O multímetro da Unity. Por que eu comprei esse? É mais por conta de que ele tem um USB e eu consigo jogar o que eu estou medindo para vocês verem lá na tela do computador. Pode ser um Flux, pode ser um Minipa, pode ser qualquer multímetro, certo? Digital. É obrigatório. Depois a gente vem para cá. Osciloscópio. É obrigatório? De começo? Não, não é obrigatório. De ferramentas, é isso. Depois são coisinhas mais simples. É o fluxo de solda, é a pinça, são coisas nesse sentido. Vou fazer um review novo, mostrando todas as ferramentas que eu tenho. E aí nela eu falo exatamente o que preciso, o que não preciso, mais completo, tá? Mas só pra gente resumir aqui nesse vídeo de perguntas e respostas. Basicamente é isso. Espero que de momento não tenha esquecido nada. Se eu esqueci, comentem aqui, tá? Aí depois são insumos, fio de jumper, coisas assim. É isso que precisa. Fechou? Ah, e a máquina de BGA, Rogério, por que não é obrigatório? Não é obrigatório porque os tempos mudaram. Defeito de BGA, principalmente em MacBook, muito difícil. Muito, muito difícil. O que aconteceu muito? Aquele rolo, tá aqui. Tá aqui, ó. Esse rolo de processadores. Temos aqui 248 processadores do A1369. A1369, A1370. Tudo aqui nesse rolo. E eu apresentei isso aqui lá no congresso. Expliquei a história desse rolo. Então a gente já utilizou muito a máquina de BGA. No mínimo 250 vezes. No mínimo. Né? Só desse modelo. Hoje, não se dá defeito de BGA. Dá, mas não é tanto. Então, você não vai precisar. E aí, como você não precisa, principalmente na linha Apple Silicon, que você não vai substituir o processador, você vai fazer o quê? Um BGA de um PMIC, vai fazer BGA de um controlador. E esses são BGAs pequenos, que a gente faz o quê? Com a estação de retrabalho. Com essa estação. Então, você não precisa de uma estação de BGA. Certo? Próximas perguntas. Vamos para as duas perguntas finais, tá? Porque senão ninguém assiste esse vídeo não, gente. Vocês gostam de vídeo curto. Ó, a penúltima pergunta. Por quanto tempo
posso deixar o produto que faz a limpeza na cuba. Quantas limpezas dá para fazer? Certo, tá? Então vamos lá. A gente está falando da cuba ultrassônica, a limpeza que a gente faz. Eu já respondi essa pergunta tanto no Instagram quanto no YouTube, mas de novo, vamos colocar aqui. Aquele ultrassom é da Ultronic, ele é de 21 litros, 40 kHz e ele aquece, tá? Então, como eu utilizo ele? E para quem quiser comprar ultrassom, compra da Ultronic, é uma empresa nacional, uma indústria nacional lá de Indaiatuba, qualidade 100%. Eu estou com esse ultrassom desde 2021, usando todos os dias. Sabe o que ele me deu de problema? Zero problema. Funcionando todos os dias, full. Nunca precisei fazer nada a não ser substituir o líquido. E o que eu tenho lá no líquido? É água destilada e um detergente próprio para placas eletrônicas. Ai, Rogério, é detergente neutro. Não é detergente neutro. Quem fala isso são os haters, tá? Mas eu já recebi muitos comentários desses, principalmente nos vídeos curtos. Não é detergente neutro, tá? É um detergente próprio para placas eletrônicas e sem segredo. Claros Aquasolve 2433Y. Rogério, me dá o link. Gente, não tem o link. Por quê? Porque essa empresa, você tem que ligar ou mandar e-mail para fazer a negociação. Eles não vendem marketplace, não tem alguém vendendo. Se tivesse uma demanda, até comprava um volume grande e eu mesmo vendia no Mercado Livre para vocês e mandava o link. Mas não tem. Quando eu precisei comprar, eu comprei 2 galões de 5 litros. Tá? Eu paguei acho que coisa de... Foi em 2000 e... já faz um ano, tá? A última vez que eu comprei. Eu paguei acho que coisa de R$1.200. Eu falo, talvez esteja errado, tá? Então tem que cotar lá. E agora eu vi outros colegas que eu indiquei, comprou a garrafinha menor. Então tem que entrar em contato com a empresa e ver. Aquasolve 2433Y. Eu utilizo 2%. Então ali tem 20 litros, 400 ml. Então eu coloco 400 ml e o restante completo de água destilada. E utilizo ultrassom. Quando que tem que trocar? Sujou, troca. É isso. Você viu que a água mudou muito de cor? Já não está fazendo efeito. Aí você começa a ver também que a placa já não está limpando muito bem. É hora de trocar. Então, você não está conseguindo ver o fundo do cesto, você troca. Eu, pelo menos, utilizo assim. Em conversa com o pessoal de detergente, eles deram a dica de medir o pH. Então, você mede o pH com aqueles medidores de pH de piscina. Você mede o pH tá, quando se faz a solução. E conforme o pH vai ficando muito ácido, é porque já não está fazendo mais efeito, você troca. Mas, na prática, não estou vendo mais o fundo, tá na hora de trocar. Joga tudo fora e põe novo. Limpo a cuba e bora para frente. É isso que eu faço com a cuba ultrassônica. Agora, quanto tempo eu deixo lá? Deixo 10 minutos a placa de um lado, 10 minutos a placa do outro lado, a 60 graus. Fechou? Próxima pergunta. Aí essa pergunta ainda era a continuação da pergunta do rapaz que falou que também faz engenharia da computação. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Ele complementou. Também faço engenharia da computação. Como chegou nesse nível e quando vai ter um curso para você ensinar tudo que sabe? Aí a gente chega no quê? A gente chega naquilo ali, ó. Vídeo no display. Vídeo no display será o curso da Notprint que vocês tanto pediram e que eu venho aí me dedicando muito tempo, tá? Já planejando, organizando como que vai ser para fazer um negócio bem feito. Porque eu sou desse sistemático. Aqui na Notprint eu zelo muito pela qualidade, pela limpeza do MacBook, dos processos de testes. Para quê? Diminuir o máximo a chance de quando o MacBook, o notebook chega lá em Manaus, chega lá no Rio Grande do Sul, chega lá em Mato Grosso, chegar no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, aquele MacBook chegar na casa do cliente, ele não vai dar problema. Não por uma falha nossa. Tá? Então a gente faz o máximo para minimizar isso, dedica amor, carinho, limpa, com tudo muito cuidado, zelo, para o negócio, na hora que chegar lá, não ter um problema por uma falha nossa. Rogério, pode acontecer, já aconteceu. Às vezes a gente falha, a gente é humano, mas a gente faz todos os processos para minimizar isso.
Ah, então quer dizer que você não tem retorno, quer dizer que depois que arruma não dá defeito. Não, não é isso que eu estou falando. A gente tem retorno por N motivos. Pode ser uma falha nossa, na hora do teste, passou algo a gente tem todos os processos para testar microfone, tecla por tecla, mas pode acontecer de falhar. A gente assume o frete, volta e corrige. Pode acontecer de falhar porque nem o MacBook, quando foi fabricado de fábrica, durou, queimou depois de um ano e meio, 2 anos. Quem garante que depois do reparo também vai ter que durar 10 anos, 20 anos. Então, pode dar defeito de novo. Então, são esses casos. E aí a gente volta e corrige. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente faz o máximo para conseguir minimizar o problema. Então, a Notprint trabalha hoje com todos esses processos para ter um nível de excelência no reparo e trazer uma experiência para o cliente. Vocês sempre me pediram o curso. Rogério, faz o curso, eu quero aprender com você, eu quero saber como você arruma. E eu sempre foquei o quê? Na Notprint. Eu falei, eu não quero tirar o foco da assistência técnica. E hoje, a gente chega no quê? A gente chega nos outros colaboradores, nos outros técnicos. Temos o Léo, temos a Mariane, temos a Carla, temos o Moisés. Tem uma equipe por trás que fazem os reparos. Ah, Rogério, quer dizer que você já não faz reparo. Eu faço reparo, mas não todos. No impossível, a gente tem uma demanda enorme. Como que eu vou reparar todos os MacBooks? Não tem como. Então, hoje eu pego os MacBooks para fazer o quê? Produção de conteúdo e fico monitorando os outros técnicos. Vou na bancada, auxilio, ajudo, a gente vai evoluindo junto como um time. Então, supervisiono todo o processo. O que me capacitou, me forneceu, na verdade, mais tempo para poder me dedicar ao curso. Para quê? Para não fazer um negócio de qualquer jeito. Então, o curso Vídeo no Display será um curso bem feito. Vou me entregar o máximo para vocês aprenderem e conseguir ter êxito. Êxito em quê? Em reparo em notebook, reparo em MacBook, porque o curso é só de MacBook, tá? Não é um curso para notebook. Esse curso é só de Mac. Então, curso focado em reparo de MacBook. Então, vou me entregar o máximo para conseguir vocês aprenderem e ter as ferramentas, o que eu percorri por tanto tempo para chegar onde eu cheguei. E além disso, vai ser um curso também que eu vou ensinar como atrair clientes todos os dias para a sua assistência técnica. Então, finalmente vai acontecer. Só que mais detalhes disso no dia 25 de novembro, às 20 horas, numa live 100% gratuita. Então, nesta live, eu vou contar mais detalhes de como será o curso e eu também vou te ensinar. Ah, Rogério, é uma live para vender. É uma live para vender. Na live, eu vou te ensinar algumas coisas que vai te fazer diferença. Eu vou te entregar um conteúdo na live. Se você não quiser comprar o curso, tudo bem. A gente não vai perder a amizade. Os conteúdos que continuam aqui no YouTube gratuito vai seguir tendo, tá? Então, de alguma forma, se eu te ajudo com os vídeos, passo alguma informação técnica, isso vai continuar. Não vai ser isso que a gente vai perder a amizade, né? Não vai cancelar a inscrição por isso. Ah, o Rogério vai fazer uma live e vai vender um curso. Sim, eu vou fazer uma live e no final dessa live eu vou vender um curso. E aí fica à vontade para quem quiser comprar ou não, tá? Mas na live vai ter informação valiosa e eu vou entregar tudo isso na live do dia 25 de novembro, às 8 horas. Rogério, como que eu faço para participar dessa live? No primeiro comentário fixado e no primeiro link da descrição do vídeo vai ter um link para o nosso grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp que vai passar todas as informações de como vai ocorrer esse evento, para participar desse evento lá. Então, clica nesse link, cadastre, e aí você vai participar e poder ter acesso a essa live, essa aula que eu vou fazer no dia 25 de novembro. Então, finalmente, estamos aí tirando do papel. É um sonho, eu gosto muito de ensinar, é uma veia que corre aqui dentro de mim também, tá? Eu tenho um prazer de explicar, de ensinar, e por muito tempo eu não pude exercitá-la tanto, com mais frequência, por conta de focar com a Notprint, fazer a Notprint crescer. E aí eu ensinava os técnicos. Então, essa veia
de ensinar sempre teve correndo aqui. A única coisa que eu não consegui externar para fora da Noteprint. Então chegou o momento que eu vou conseguir colocar também essa minha paixão por eletrônica e agora não só mais eletrônica, por vídeos, falar com o pessoal, né, gravar vídeos, atrair clientes, que também virou minha paixão e compartilhar tudo isso com vocês. É isso, eu acho que deu um bom vídeo de perguntas e respostas e se você está na expectativa aí, quer comprar o curso, quer entender o que é o curso, e mais uma vez, pessoal, não é obrigado a nada, tá tudo bem, não consegue comprar o curso agora, não tem problema, quer continuar com os vídeos gratuitos, não tem problema, mas é algo que eu vou fazer para realmente democratizar aí as assistências técnicas para conseguir receber também MacBook de todo o Brasil, conseguir faturar bem, conseguir receber equipamentos, perder esse medo que muitos têm de abrir o MacBook, de fazer reparo. Então vai ser bem bacana, tá? Da minha parte eu vou entregar meu máximo. Mas também tamo junto. Agora se você está na expectativa, comenta aí, quero o curso, vou me cadastrar. Live, o fim das assistências técnicas no dia 25 de novembro. Chegou até o final do vídeo? Clica aí no gostei, deixa o like, ativa o sininho. Isso é muito importante, eu não falo. Por quê? Se você ativar o sininho, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber. E tem gente que não ativa e não recebe. Aí fica vários vídeos. Tem uma aula, eu tava me esquecendo, tem uma aula aqui que eu dei já. Então vocês já vão, quem quiser assistir uma aula minha, mais ou menos como vai ser no curso, é o meu vídeo da aula da semana do técnico Rigol. Tá aqui no YouTube, gratuito, como que eu utilizo uma técnica no osciloscópio para identificar defeito. Então tá lá minha didática, como que eu faço para explicar. Fica aí, fica a dica. Procurem esse vídeo aí da semana do técnico Rigol, tá aqui no canal, é um dos últimos vídeos, assistam lá. Fechou? Conto com vocês, muito obrigado. Ah, e antes que eu me esqueça, deixa aqui perguntas para o próximo vídeo. E aí eu vou ler as melhores perguntas, mais interessantes, e a gente grava um outro vídeo. Tem mais perguntas que ficou aqui, a gente grava um segundo. Tamo junto, pessoal. Extrapolei o vídeo, mas quem chegou aqui no final é porque gosta do conteúdo e tamo junto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.